Livro de Romanos, capítulo 8. Vou começar nesse momento aqui, tá? Não citei esse versículo hoje, mas vou acrescentar na mensagem. É como uma canção que a gente entrou aqui, estava aqui cantando, Paulo estava ministrando. Deus, ele tem promessa para você, para mim. E quando ele diz que você tem promessa, ele não fala também que você vai deixar de ter luta por ter promessa. Pelo contrário, só aumenta. Porque promessas são coisas que ele fala sobre o que ele vai fazer na sua vida. Diferente de profecia, que é o que vai acontecer. Promessa acontece, contanto que você esteja no local aonde ele disse. Quando eu digo local, não é só físico, mas principalmente na presença dele. E aí as experiências que a gente tem com Deus fortalecem essa ideia. Estando assim, sabendo que ele cumpre, pessoal, sabendo que ele faz, sabendo que ele honra, sabendo que ele revela, você também sabe que você faz parte, não é algo que você vai alcançar só. Segundo as Escrituras Sagradas, a própria Bíblia fala que são as bênçãos que virão até nós. E quando elas vêm, algo grande se revela através de você. E eu falei muito lá e eu quero estimular isso aqui. Eu não quero, com todo o respeito da expressão que eu vou usar, tá, gente? Ter a nossa igreja com um grupo religioso só, cumprindo tabela. Alguns já se destacam no campo espiritual porque acreditam mais no questão do que Deus fala do que os olhos veem. Mas sabemos que ainda muitos estão frios na fé. Eu não falo isso como forma negativa, mas pelo fato de que, se eu estiver nesse grupo, eu preciso me aquecer. Porque se eu não me aquecer, o mundo vai me engolir. Assim como eu falei para a juventude lá, falei, gente, isso aqui vai acabar, você já sabe disso. Mas o diabo vai estar lá fora, ele vai querer te tirar de todo jeito da presença de Deus e vai querer te engolir lá fora. E ele não usa muito para fazer isso, ele usa o seu dia a dia. Ele usa o seu pai revoltado, ele usa a sua mãe revoltada, ele usa o seu patrão. Ele usa a falta do seu dinheiro, agora eu estou trazendo para vocês já na fase adulta. Ele usa uma crise na saúde, alguma coisa, ele vai usar para você tentar esfriar essa fé que Deus está te dando aqui, todos os dias que você vem. E se você falta, você perde uma fé tão preciosa. Nós não vamos estar aqui para provar erros de ninguém, jamais vou fazer isso, pessoal. Sempre para mostrar, se tiver errado, se conserta. Porque lá fora você pode receber aplausos, não julgando A nem B, mas talvez tem igrejas que aplaudam o erro, só para não perder a pessoa e o financeiro que ela oferece. Mas nós aprendemos dentro do conceito da Bíblia Sagrada que o que mais importante do que qualquer conquista humana é a sua alma. Então não vale ganhar o mundo todo e se perder, né, gente? Então assim, a gente precisa saber, sabe, que você é parte fundamental de uma obra grande que Deus tem para a sua vida. E isso vai se tornando cada vez mais acessível. Romanos 8, versículo 18, diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não através de nós. Em nós. Quando as pessoas olharem para você, tem que entender que se você está num plano maior do que você entende ainda, mas você sabe que vem de Deus, há uma glória que Deus vai revelar na sua vida. Eu não sei qual é a patamar que vocês entendem isso. Pastor, que será um brilho que as pessoas vão me ver, igual Moisés descendo do monte com um rosto que tinha que ter um véu? Muito mais forte. Porque Moisés não tinha Jesus ressurreto e eu e vocês temos, gente. As pessoas têm que te olhar e têm que ver algo diferente, porque você superou. Sei lá, tem alguma coisa que possa estar aí, eu falo, sei lá, porque é neutro, né? Pode ser uma mágoa que você carrega, que de repente você não carrega mais. Sabe, uma vez uma palavra que você falou, poxa, eu não posso mais sair desse jeito, eu não posso ser mais um. Porque todo mundo que é mais um, vive com aquilo como se fosse parte de si. Agora, eu que tomei a decisão, você que tomou a decisão de não ser mais um, fala assim, eu não vou carregar isso comigo, porque isso me faz mal. E aí você vai ter que bater de frente, porque uma mágoa é uma coisa que envolve o passado. Não tem como, gente, vai estar lá no fundo, você vai ter que pescar algo que está vivo dentro de você. Afinal, quem pesca peixe morto, né, gente? Você vai ter que trazer de volta aí, você vai ter que matar a paulada mesmo, me perdoa a expressão direta, mas é bem popular, né? Para que realmente essa mágoa não te destrua no caminho que você está, porque lá fora ela vai tentar te engolir. Sabe, uma paixão antiga aparece numa crise conjugal, sabe essas coisas loucas, que parece que só acontece em filme? Não, às vezes não é uma paixão louca física, talvez seja uma internet que você liga num site que você vê coisas que não pode, que na sua infância você via, porque você está numa crise conjugal, você não está tendo mais intimidade com a sua esposa. Isso é sério, gente. E aí é claro que o diabo não vai brincar de ser o diabo, ele vai te acusar. Ele não vai só te acusar, ele vai te colocar debaixo do pé dele, vai ficar cutucando o seu orgulho, o seu ego,
e vai te destruindo devagarzinho. Não vai parecer que é ele, porque é tão sutil que você vai pensar, é depressão. Você vai pensar, eu estou passando por uma crise, eu acho que eu não sinto mais nada pela minha esposa, ou vice-versa, isso vai te destruir. Eu estou dando os alertas primeiro, para mostrar aqui, se não for em você, não dá para ser através de você. Não adianta eu chegar aqui, Deus fazer coisas grandes através de mim, se a glória dele não for revelada em mim. Dá para entender a grandeza do que o Espírito Santo quer falar com você hoje? Pessoal, se você só estiver aqui para a salvação da sua casa, você está perdendo, porque Deus não quer só salvar a sua casa, Ele quer revelar a glória dele na sua vida. Quem pode dizer amém aqui, gente? Ou a sua luta está muito grande para você crer? Vai depender do tamanho do seu gigante, viu, gente? Você sabia que quanto mais perto de Deus, mais longe do gigante. Quanto mais longe de Deus, mais perto do gigante. Na verdade, nem é gigante quando você está perto de Deus, porque Deus é tão grande que você fala, isso é um gigante? Não é possível, porque Ele é tão pequeno. Mas é importante você abrir o seu coração. Se hoje está difícil, pelo que você tomar como decisão hoje, amanhã pode ser um pouco mais fácil. Essa é uma questão de realmente a gente entender que problema todo mundo tem ou não. Não vamos pegar e pôr na balança quem tem mais, tá, gente? Agora, quem tem um Deus vivo e poderoso aqui? Então é sobre Ele. A glória dele, eu estou falando sobre a palavra. Isso não sai da minha cabeça, não tem como. A glória dele vai se revelar em vocês. Eu não sei como que você vai descobrir isso, mas o quanto você mais crê, mais essa glória se revela. Foi Jesus quem disse isso, não foi? Não te disse que se você crer, você verá? Pessoal, não saiu uma luz de um túmulo, saiu um homem morto que estava morto, que agora estava vivo. Ele era irmão, ele tinha família. Eu não sei se um casamento está morrendo aqui hoje, mas eu quero estimular a sua fé sobre o que Deus fala, para que você creia numa glória que vai fazer o seu casamento ressuscitar. Eu não sei qual é o nível de morte, se for 4 dias, 4 anos, mas eu sei que o Deus que a gente crê, que a gente prega, cada dia, cada culto, cada momento, é o Deus que faz tudo se tornar como se fosse novo. É uma questão da gente querer, pessoal, de se entregar. E isso é muito gostoso, porque a gente está vindo numa caminhada assim, de realmente viver coisas sobrenaturais, pessoal. Sobrenatural mesmo, é surreal as coisas que estão acontecendo. O evangelho é sobrenatural, mas a gente está tão como Marta, corrido a nossa vida, que a gente tem Jesus, mas está mais cansado do que com vontade de ouvi-lo. E aí, quando a gente para um pouquinho da nossa correria e fala, não, Deus, eu sei que eu tenho muito problema lá fora, mas agora é eu, Senhor, e mais ninguém. Eu vou lhe ouvir. Eu quero ser Maria nessa hora, sabe que eu estou falando a comparação. Eu não quero ser a pessoa que conhece a Jesus, mas vai ouvir dele. Você está muito cansado. Está cheio de preocupação na sua cabeça. Eu quero ser como aquele que ele vai falar. Você guardou a melhor parte, não vai ser tirado. É algo muito seu, sabe? Mas é aqui que esse versículo começa, falando sobre isso. Versículo 19, gente, vamos lá. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Você pode falar assim, de mim. Da minha manifestação. Quem é filho de Deus aqui, filha de Deus de verdade, que ama Jesus, que escolheu ser dele. Não estou falando de perfeito, viu, gente? Eu sempre falo isso. Não estou falando, pastor, eu sou uma pessoa pecadora. Todos nós fomos resgatados. Não que isso signifique que a gente pode pecar, mas todos nós viemos do erro. Porém, nós nos tornamos filhos por adoção, por intermédio da entrega de Jesus no Calvário. Eu até falei isso cedo hoje. Ele morreu, na verdade, ele veio para o Oriente, mas morreu para o mundo. Hoje, nós do Ocidente somos alcançados, porque Jesus morreu e abriu a porta para nós. O véu foi rasgado, mas antes a gente estava perdido. Hoje não, nós temos acesso. Então nós somos filhos de Deus por adoção, mas somos. Temos o direito legal de dizer, pai, olha que coisa bonita, gente. Quem chama Deus de pai também? Hoje eu estou perguntando bastante, né? Mas é bom, exercício faz bem. Pelo menos nos braços. Se nós chamamos de pai, porque a gente é o quê? Mas a gente não era, a gente é. Hoje, mas não era, mas você é. Mas pastor, se é meu pai, por que eu sofro tanto? Porque pode ser que você esteja igual o irmão do filho pródigo, dentro de casa e não aproveita, enquanto fica olhando a vida dos outros na rede social, dizendo, nossa, ele tem ou não. Deveria aproveitar e começar a pedir para você. Aí você recebe do céu, porque ele diz para você, filho, todas as minhas coisas são suas. É só você pedir. Ou está tão difícil de dizer, Deus me ajuda? Não com aquele pedido de dó, hein, gente? Que todo mundo precisa de ajuda. Mas com aquele pedido de um filho realmente sedento pela ajuda de um pai, o qual não vai deixar de te abençoar.
Deus é bom, não é? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias, está no plural, do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então todos nós temos uma esperança, voltando para a família, de ver a nossa casa da presença de Deus e salva. Porque estar um dia na presença de Deus não garante salvação, tem que viver na presença dele. Mas nós temos essa esperança, hoje talvez não vemos, mas se temos esperança, um dia veremos. A ligação da esperança está muito próxima à fé, não é a mesma coisa, mas é um caminhar. Se eu espero, significa que eu acredito que algo vai chegar, e a fé me dá certeza que vai acontecer. Então a salvação da sua casa, a sua salvação, a transformação do seu lar, uma mudança do dia para a noite, sim, que Deus pode fazer, com certeza. Se você está ligado com Deus, só de ouvir isso, já no seu espírito você tem uma certeza, vai acontecer. E se tem algo que está predominando o seu espírito, isso é a carne, natural, a lógica, a razão, exatas, essas coisas todas. E aí eu aconselho você a quebrar sua carne, faz um jejum aí, minha irmã que está precisando. Não é para perder quilo não, nem medida, gente. É para perder a vontade de si mesmo. Aí você quebra. Aí você começa a entender um pouquinho mais Deus, da forma que Ele quer falar, e te ajuda. Tá bom? Isso é um benefício, com certeza, se você está sobressaindo no achismo. Deus com certeza vai falar com você no espírito, não na mente do achismo. Então entra nesse conceito, isso aí fica uma dica para quem precisa. Pastor, eu não consigo compreender, não sei como minha vida vai mudar. Faz um jejuzinho que você vai entender daqui uma semana. Uma palavra pode mudar tudo, gente. É uma questão de entendimento. Lucas capítulo 9, vamos para a mensagem principal. E é interessante, porque assim, nós tivemos essa experiência do retiro, ela foi muito marcante de verdade. E às vezes você chega lá, a gente tem um senso de juízo tudo errado. Porque você olha assim, às vezes para as pessoas, de primeiro momento, você fala assim, meu Deus, essa pessoa não quer nada com nada. Passa 2 dias, essa pessoa está chorando, apaixonada por Jesus. Fala, ela queria tudo com tudo. É gente que não viu nada com nada. É impressionante, gente. E esse juízo a gente carrega para a vida. Então é uma coisa que a gente tem que mudar, porque ele continua fazendo, sabe? A gente fez essas experiências rápidas, né? Então assim, mas isso é uma igreja. A igreja ela é assim, gente. Quantas vezes eu já não errei por mim, no quesito de pensar. De olhar para alguém e falar assim, ih, esse rapaz não quer nada com nada. De repente, passam 1, 2, 3 anos, encontro esse rapaz fazendo a obra de Deus com mais vigor que muitos que um dia estavam aparentemente fazendo. Eu falei, meu Deus do céu. Então não tem como dizer que tem caso perdido quando você tem um Deus vivo, né, gente? A glória vai se revelar em você, maior do que a aflição que você passou. Qual aflição? São tantas, né? Mas sobre todas elas. Lucas 9, só que aqui eu vou trazer um segredo, né? Um segredo não, um alerta, depende de como cada um entende. Lucas 9, 23, pode colocar aí na tela também, por favor, você de casa vai guardando no seu coraçãozinho. Lucas 9, 23. O nosso Salvador Jesus, ele falou algo óbvio para a gente hoje. Não tem como servir a Jesus se você não disser não para si mesmo. Isso é uma regra, né? Não tem como. Não, pastor, eu vou servir a Jesus, mas eu quero mudar de cidade. Contanto que Ele tenha mandado. Não mude se Ele não mandou. Como que eu sei que Ele está me mandando mudar? Alegria e paz. Básica. Sem as duas não faz nada. Tem que ter alegria e paz. Se não está tendo alegria e paz, não faz isso. Não faça uma loucura dessa. Lucas 9, 23. Renúncia, um exemplo só, dessas questões de cidades, de mudanças, porque é uma coisa, faz parte da vida, né, gente? Diz, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, depois de mim, né, gente, fica mais fácil. Negue-se a si mesmo. Não é negar o pedido da esposa nem do marido, é negar o seu pedido, a sua vontade.
Primeiro ponto, então, para todos nós, é fácil de entender, mas eu estou aqui frisando. Primeira forma de você servir a Jesus com exatidão, com excelência, de as coisas da sua vida andar. Aprenda a negar a si mesmo, não é fácil. Você, assim como você pode ser um grande aliado de si mesmo, talvez você seja o seu maior adversário. Porque é complicado. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é seus filhos, é você mesmo. Porque o filho, o pai, a mãe, as pessoas à nossa volta, elas podem até estimular algum sentimento em nós, mas o sentimento é nosso. Sabe, de a gente explodir em algum momento, tomar uma decisão louca, dar um surto, aqueles negócios assim que hoje está cheio de acontecimentos, sabe, são tantas coisas que se nós não tomarmos cuidado, a gente vai fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade, ela expressa, né? As nossas emoções, elas falam por si. E Jesus, ele diz, primeira coisa, se você quer vir após mim, se você não quiser vir, nem tenta, você vai se decepcionar, mas se você quer vir, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Uma coisa básica, você está brigado com o seu marido ou você é brigado com a sua esposa, você vai dormir, você tem duas opções, dormir bravo, ou você vai negar a si mesmo e vai pelo menos tentar dormir mais um pouquinho feliz, ou menos bravo. Você vai chegar e falar assim, olha, não dorme assim não, me perdoe. Não vá para o sofá, com todo carinho e respeito, estou dando dicas, tá? Não leve como mandamento, mas eu te dou essas dicas como experiência pastoral também. Não vá para o sofá, não faz uma coisa dessa, cama é um leito, a Bíblia fala que cama é leito sagrado, é ou não é, gente? É bíblico isso, pessoal, o leito tem que ser sem mácula. E não adianta ter uma mácula, não é só nas questões naturais, é também sobrenatural. Sabe, deixar sua esposa na cama e dizendo, eu vou dormir com as crianças, isso não é nem sábio e nunca vai ser. É crise. Minha mãe falava, brincando ou não, né, que conselho de bisavó. Eu sempre dou dentro do possível, dou sei lá se é testemunho, mas pelo menos um conselho. Ela falou assim, ainda que você esteja muito brava com o seu marido, vira, dorme no pé, mas não sai de sua cama. E isso foi dito por uma bisavó minha, veio migrante da Itália para cá, que o marido dela tinha o apelido de Satanás. Ele só espancava ela. Eu sei que é loucura falar uma coisa dessa, mas foi o conselho que ela deixou para minha avó e minha mãe. E minha mãe deu esse conselho, a gente carrega. Nunca saia da sua cama. Não quero ofender ninguém, mas fugir do problema é uma fraqueza muito grande. Enfrentá-lo é bem mais importante. E isso só vai acontecer se você aprender a negar quem? A si mesmo. É muito difícil, gente, porque quando você fala negar a si mesmo, não envolve orgulho, gente. A gente carrega uma história. Como um cara simplesmente chega na igreja, começa a pregar que eu tenho que ficar negando as minhas emoções. Eu não sei, só sei que a palavra quer que você entenda isso. Se você quer um casamento saudável, ou pelo menos começar a remediar o problema para poder corrigir ele com mais sabedoria, para não ser uma coisa explosiva que se torna comum ou até cotidiano. Não, agora é assim. Há casos, pessoal, eu não falo por mim, falo por Deus, que às vezes estão 2, 3 anos já dormindo em quartos diferentes. Eu falo, como que você vai resgatar uma família onde nem o quarto vocês conseguem dividir? Pessoal, não é assim que funciona. Jesus é renúncia de si mesmo, gente. Aí você vence o seu eu. Um lado vai ter que ceder. Se o outro não quer, pelo menos a sua parte vai ser bem feita e vai ter a bênção de Deus. E aí a sua aflição vai ser revelada em glória na sua vida. É uma forma bem fácil de interpretação. Versículo seguinte, continuação do versículo. Então, primeiro, negue-se a si mesmo. E segundo, tome a cada dia. Está aí dia sim, dia não, gente? Não é só uma semana? Não é só no dia que a gente aceita Jesus? A cada dia. Eu acho que nós cristãos, vamos até me incluir, por algum motivo, sei lá, a gente tem algum tipo de amnésia momentânea espiritual que a gente pensa que é só um dia ou outro. Não, hoje eu vou fazer o que o pastor está falando, isso mexeu comigo. Amanhã depende. Porque vai que ele continua igual. Não vou fazer. Não, é todo dia. É uma dificuldade de entender que é cada dia. Esse cada dia existe, mas é necessário. Jesus estava dizendo para um grupo de pessoas que estão em Ribeirão Preto, porque agora aqui foi escrito na Bíblia, né, para alguém que estava lá. Agora o que está na Bíblia está para cá. Então é para nós, gente. Para quem está sendo alcançado através dessa mensagem, você não só tem que negar a si mesmo, você tem que carregar o peso todos os dias que Deus confiou na sua vida. Não é um peso que é para ser pesado. Só é pesado quando você faz isso murmurando, não é não? Resmungando.
Nós somos assim, seres humanos, gostamos de colocar dificuldade no que era para ser fácil. Gostamos, não sei porquê, né? Mas a gente gosta, então a gente tem que começar a desgostar dessas coisas. E começar a gostar mais do que é correto. Aí o terceiro passo crucial, porque não tem como carregar a cruz e se perder no caminho, né, gente? Negue a si mesmo, tome a cada dia, para não falar todos os dias, a cada dia a sua cruz, e depois eu faço o quê? Siga-me, ou seja, ele estava dizendo para si, segui-lo. Então seguimos a quem? Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. É óbvio que a gente não vai vê-lo 100%. Em alguns casos pode até acontecer, mas não vamos buscar não, deixa que Deus mostre. Mas nós temos a direção da palavra para podermos acertar. Então Deus te deu uma palavra, e a Bíblia fala que o homem não pode desunir o que Deus uniu. É uma forma de entendimento. Então não será eu, não será você. E gente, eu não estou aqui, por favor, eu falo isso com conhecimento de causa, falando da vida de ninguém. Eu só estou pregando a palavra. Se a sua vida se encaixa na palavra, é porque realmente Deus está cuidando de você. Então, por favor, deixe o Espírito Santo te convencer que não é assumindo o seu eu que você vence, é negando ele. Não é carregando uma cruz mais leve, é uma cruz exata sobre o que você necessita. E ao carregar essa cruz, você segue ele. Porque com certeza, através do que você vai fazer, vai ter um resultado muito grande. Talvez não seja amanhã, vou te confessar que pode acontecer um caso ou outro. Talvez seja daqui 10 anos, que é isso, pastor? Mas é a cada dia que eu tenho que carregar a cruz, mas vai acontecer, e quando acontecer, você vai olhar para trás e vai dizer, Jesus, valeu a pena. Não vai pela sua emoção diária, a sua emoção diária te engana, tá? Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Aí dentro disso, pessoal, olha que interessante, aí é onde que eu falei bastante na juventude, mas falo para nós agora, foi um entendimento novo que eu tive, não tinha tido ele antes. E aí eu repassei para lá e repasso para você, que está no livro de... São 3 livros, mas eu estou citando o segundo Marcos, tá? Marcos, capítulo 15. Marcos, ele é um livro tão pequenininho, comparado aos dos evangelhos, né? Então, nós estamos falando praticamente no final. Mas esse capítulo 15, que nós vamos ler de Marcos, a parte que cabe a gente hoje, né? Ela fala assim de uma forma tão direta que representa a gente. Eu vejo assim dessa forma, passando para você essa mensagem, para todos vocês, mostrando que quando você nega a si mesmo, você toma essa atitude, você é forçado a servir Jesus. O que é isso, pastor? Forçado? Ele não força ninguém. Não, você é forçado. Porque ele sabe que se ele aliviar, você sai. Se aliviar, você troca de posição, sei lá. E eu vou usar essa expressão forçado, pode ser um pouquinho até antiético falar, mas é verdade. Porque a Bíblia fala sobre isso. E não é ele diretamente que vai forçá-lo, não. Ele constrange você e situações te forçam. Porque você escolheu Jesus. Isso pode agradecer a Deus, porque isso é parte de um plano maior. Olha só, Marcos 15. Poxa, fui no culto decidido a me divorciar. Saí do culto com o pensamento, vou lutar. Se isso não é forçar, o quê? O Espírito Santo te convenceu a fazer a vontade de Deus e você negou a si mesmo. Você está carregando uma cruz que você não queria, mas você vai ter resultado. E é isso que a gente precisa. Marcos 15, versículo... Deixa eu pegar agora que fugiu da minha... 21. Constrangeram um certo Simão Cirineu, que é de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. O que isso significa? Que esse homem chamado Simão, ele era pai, significa que ele era um homem de família. Quando a Bíblia cita pai de alguém, sabe, o filho de alguém, ele tem uma linhagem, isso é muito importante na Bíblia, tá, naquele tempo. Então eles estavam dizendo, olha, constrangeram os romanos, esse homem chamado Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que passava, que por ali passava. Então esse homem, Simão, não estava no meio da multidão, Jesus estava carregando a cruz, todo machucado, porque ele era muito mau, não é verdade, gente? Não, porque a gente era mau. A humanidade era má, porque a humanidade não negava a si mesmo, porque a humanidade se vendia em prol de um benefício, porque a humanidade negou ele, e assim por diante, mas ele fez e substituiu essa humanidade. Então ele estava ferido
ainda que fisicamente pelos soldados e tudo mais, mas tudo isso era o cumprimento de uma profecia que era o nosso pecado que estava nele, a nossa doença. Então, o que passava por ali, esse homem chamado Simão, não fazia parte desse grupo que estava naquele momento, aquela passeata até ao Calvário, né? Ao Gólgota, como que chamam. Então, eles não estavam, é interessante, isso me chamou a atenção, gente, ele vinha de outro lugar, ele passava por ali, esse Simão, ele foi constrangido, ele tinha filhos, ele saiu do campo, vindo do campo, ele saiu do campo, então ele estava vindo do seu trabalho, assim a gente pensa, talvez um dia cansado, final de dia, apesar que era de manhã ainda, né, porque não era nem meio-dia ainda, mas ele estava vindo, não sei se tem passado a madrugada toda, eu não sei o que ele trabalhava, se ele era vigilante, eu não sei, eu só sei que ele estava passando, devia estar cansado, não sei se estava cansado, mas ele estava vindo do campo, não da casa. Então ele estava passando por ali, ele não estava naquele grupo, mas ele estava passando, e ele foi constrangido pelos romanos, vindo do campo, constrangido para fazer o quê? A que levasse o quê, gente? A cruz. Hoje Jesus vai te constranger a fazer o que você não quer, mas é aí que você vai ter resultado. Eu não sei como que vai acontecer na sua vida, mas eu sei que é assim que você vai ter que fazer. Eu já tive alguns constrangimentos de fazer muitas coisas que eu não queria, mas nessas horas que eu caminhei, graças a Deus por isso, segundo a sua bondade e misericórdia que me acompanhou, e eu entendi que eu estava exatamente no melhor lugar que podia estar. A vontade de Deus, gente. Ele vai te constranger hoje, irmão. Ele vai te constranger, irmão. Não importa o quanto você pode ter de história, o quanto você pode ter de bem, ou quanto você pode ter de testemunhos, ou menos, não importa. Ele vai te constranger. Só que essa palavra constranger, ela é suave de falar assim, já é um pouquinho, mas ela é mais suave. Mas aí que eu pedi para pôr a King James atualizada, que, segundo estudiosos, tá, gente? É a tradução mais próxima do original, traduzida no português hoje. Mais próxima, não é a original, mas é a mais próxima do real que está escrito. E aí nessa tradução diz assim, a mesma palavra, tá? E ocorreu que certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali. Vindo do campo, eles fizeram o quê? O forçaram. Irmão, se você escolheu ser de Jesus, pelo menos por você o conhecer, de alguém falar, e você disse, eu quero esse Deus, você pode ter certeza, você vai começar a fazer coisas que você não quer fazer, mas é o certo. Não que você não seja correto, às vezes você tem razão em algumas áreas da sua vida, como eu digo, é mais fácil explicar, né? Quando se fala sobre perdão, por exemplo, poxa, pastor, eu vou ter que perdoar, você não sabe o que o cidadão fez comigo, eu falei, eu sei que é ruim, eu não estou falando que é fácil, sabe, é uma coisa chata às vezes, sabe, de você ver alguém te ferir, de alguém falar mal de você, de te injustiçar, de criar coisas a seu respeito, e você ainda não pode guardar nada contra essa pessoa, quando ela vier ainda você tem que dar aquele sorriso, não amarelo, porque se for amarelo é meio falso, você vai ter que realmente olhar para essa pessoa e falar, Deus tem misericórdia, eu vou orar por ela. Olha, ainda assim, às vezes você tem que ser até um pouco exagerado aos olhos dos homens, que você vai falar assim para ele, ó, conta comigo. Depois de você saber que ele fez tudo contra a sua vida, você ainda vai falar com ele, conta comigo. Isso é chato demais, mas mas você escolheu negar a si mesmo, você foi forçado a carregar uma cruz que você não estava esperando. Esse homem, ele só ia para casa, gente. A tendência era essa, né? Ele tinha filho, que creio eu que ele ia para a casa dele. Mas de repente param ele e falam assim, você, não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada contra Jesus, não que eu tenha a favor, naquela questão. Mas aqueles homens, soldados, olharam para Jesus e disse, para Jesus não, perdão, para Simão, né? Ou você aí que está aí, passando, vem para cá. Pega essa cruz aqui, cheia de sangue. Carrega, ele não está conseguindo. Que pesado, gente. O Evangelho é isso. Eu não vou pintar, pessoal, nenhum quadro bonito para dizer que o Evangelho, ele é boa notícia. Mas eu preciso te dizer que se você quer seguir Jesus de verdade, você tem que aprender a negar a si mesmo, senão você não vai conseguir. É onde muitos estão abandonando, porque querem vida fácil. Não que eu quero que seja difícil, tá, gente? Mas a vida fácil, pessoal, não funciona nessa terra. Quem quer vida fácil é a porta larga. Se você quer uma vida com Deus, você vai ter que aprender todos os dias a negar a si mesmo. Vai ter dias mais fáceis, porque você está mais espiritual. Não porque as lutas estão mais fáceis. E vai ter dias mais difíceis, porque talvez algo aconteceu, e isso mexeu com o seu coração, com a sua emoção, e isso está dificultando a sua vida de avançar. Mas hoje, o estímulo que eu tenho para passar para vocês é,
continuem negando a si mesmo e lembrando que quem te deu a cruz para carregar, falou que vai estar com vocês todos os dias até você chegar. E o que importa é você chegar, e que quando você chegar, tem um Alexandre e um Rufo te esperando, tá? Tem filhos seus que vão olhar para você e vão querer o seu Deus porque você não parou. Não é só sobre você, não é só sobre eu, gente. Tem muita pessoa envolvida. E aí a gente vivenciando tudo isso que a gente está vivenciando aqui na nossa igreja, com a juventude, com os nossos obreiros, tudo que a gente está vivenciando, fala, Jesus, e se nas crises que tivesse acontecido, eu não tivesse continuado? Eu não só não viveria o que eu vivi, como que Deus permitiu a glória dele se revelar através de mim, também aqueles jovens, ou aquele grupo de pessoas, ou aquela igreja, não também viveria, gente. Graças a Deus a gente tem consciência para pensar nisso e ver, valeu a pena e vai continuar valendo a pena, eu vou até o fim. Aí fica a seu critério, porque Jesus não vai te forçar a servi-lo, mas o mundo aí fora, ou você escolhe servi-lo, ou ele te força a carregar a cruz que Jesus te deu. Foi os romanos que fizeram isso, mas é forçado. A Bíblia fala sobre constrangimento, né? Mas ali é forçado. Sabe aquele tipo de acontecimento, não sei se já aconteceu com alguns de vocês, creio que sim, que aí de repente você briga com um coleguinha, uma coleguinha, você era seu amiguinho, aquela coisa de criança, e a sua mãe chega e fala assim, vai lá e pede desculpa agora. É uma coisa pequena no começo, né, gente? Fala, por quê? Não vou, mãe. Vai, agora. Não vou, mãe. Vai. Aí você pega a sua cruzinha tão pequenininha, você chega lá, bate. Desculpa, viu? Você começou bem. Foi constrangedor, foi ruim, mas você começou bem. Se quando criança a gente já faz uma coisa que é certa, por que quando adulto não vamos fazer, gente? Se quiser vir após mim, palavras de Jesus, tá, pessoal? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e vem e me segue. Então vamos segui-lo até o fim. Amém? Que ele fale mais com vocês. Agora, o que ele lhe colocou no coração, em qual área ele lhe constrangeu, não cabe a mim, porque nem sou capaz de saber, mas ele sabe. Mas se ele falou, é porque ele vai estar contigo, pode ter certeza. Aquele Simão, ele caminhou, pessoal, ele caminhou, e quando ele caminhou, a Bíblia fala que Jesus foi primeiro, e ele foi após Jesus. É interessante isso, né? Se não me engano é Lucas que relata isso. Então Jesus, ele foi ferido sem a cruz, e o Simão foi carregando a cruz, olhando para Jesus todo ferido. Eu não estou carregando essa cruz à toa, eu tenho um foco. Eu não estou carregando essa cruz só porque alguém me pediu um favor. Nada é por acaso. Tem alguém que precisa de mim. Ele hoje está ferido pelos nossos pecados, e se eu posso ajudar, naquele momento, tá, Simão? Penso eu, né? Revelação, interpretação, como cada um entende. Se eu posso fazer algo por ele, eu vou fazer. Ele está machucado sem merecer. Dá para entender essa coisa? E não fui eu que machuquei, não fui eu, seu irmão, né? Não fui eu estava passando do caminho, mas fui eu que carreguei a cruz. Então, se eu não sou importante na história, né? Ele está na história, gente. 3 livros falam dele. Que Deus possa te abençoar. Não tinha discípulo. Os que muito um dia podiam estar com ele, estavam agora acusando ele. Mas tinha alguém vindo do campo que aparentemente tinha nada a ver com a história, mas Deus escreveu a história dele para todo mundo um dia ler. Essa tem que ser a sua também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para fazer oração, pessoal, por favor? Você de casa, negue a si mesmo, carrega a sua cruz todo dia e segue o Jesus que nunca vai te deixar. Momento da oração. Com os olhinhos fechados, coração mais do que aberto, deixa o Espírito de Deus conduzir. Vem cá, minha princesa, vamos fazer uma oração juntos? Por favor. Para que toda palavra que veio não volte vazia, como sempre pregamos, conforme Isaías 55, que fala sobre isso. Nós temos que crer, Jesus, são tantas batalhas que nós carregamos. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, mas independente a facilidade ou dificuldade, todos os dias a Tua palavra nos ensina que devemos carregar a nossa cruz. Haverão dias que você vai ver que tudo vai dar certo, e vai dar certo. Haverão dias que você vai ter que somente renunciar a si mesmo, porque esse vai ser o seu maior desafio, mas vai passar. Mas há uma glória que há de ser revelada. Mais do que qualquer aflição, é uma questão de fé agora.
É uma questão de ensinamento, é uma questão de vivenciar, é uma questão de assumir, é uma questão de cumprir. Mas Ele te chama, Ele quer você, Ele não quer metade de você. Ele quer você, irmã, inteira para Ele, porque através disso a glória dele se revela. Ele te vê como filha, Ele te vê como filho. Aonde você estiver, aonde você está, há um Deus que olha para você. A palavra dele diz que os olhos dele procuram os fiéis da terra, para que estejam com ele. Aquele que anda no caminho reto, esse o servirá. Oh Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Nós colocamos a nossa família no teu altar, crendo que em um toque tudo pode mudar. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa renúncia que vai abrir a porta para o milagre. Essa renúncia, meu Deus, que vai abrir a porta para as respostas da nossa vida. Oh, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor pediu para você fazer que você ainda não fez? Hoje é o dia da sua renúncia. Hoje é o dia de você falar: Pai, eu vou fazer a tua vontade, porque eu quero todas as promessas se cumprindo na minha vida, na minha casa, na minha família. Vem, poder de Deus. Eis-nos aqui, meu Deus, como a igreja do Senhor, Pai, a qual está ouvindo a sua voz claramente dizendo: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Queremos fazer a tua vontade, ainda, meu Deus, que dano nosso, Pai, mas a tua vontade será feita, meu Deus, para a tua glória. E vamos provar dos milagres, vamos provar, meu Deus, das bênçãos do Senhor. Tudo que o Senhor prometeu, meu Deus, irá se cumprir na vida daquele que obedecer, Pai. Nós cremos no teu poder. Oh, aleluia, aleluia. Cremos sim. Passa, igreja, passa na unção. Passa, pode passar, mas crendo, irmão, irmã, a tua família está na presença de Deus. É do altar que elas são, todos os teus. Algo bom vai acontecer agora. Levante suas mãos aos céus. Demônio, eu te repreendo. Eu te repreendo agora. Toda aflição, toda angústia, toda opressão, toda mágoa, todo ressentimento, eu digo fora, saia, eu anulo o seu poder, eu quebro o seu domínio e eu ordeno, desapareça hoje, agora, em nome de Jesus. Espírito da luxúria, ou da escassez, saia da sensualidade, fora, eu te amarro, eu te repreendo, em nome de Jesus. Creia que Ele está passando aqui. Creia que a presença dEle está aqui. Ele é Deus para te abençoar. O Espírito Santo é quem fala contigo. Ele vai fazer a sua vida acontecer. Sinta o mover de Deus. Ele está estabelecendo a sua vida. Você é especial. Você pertence a Ele.
Entregue-se a Ele. É uma entrega sua, é um desejo seu que tem que partir lá de você. Tem que partir de você. Ai, Simão foi constrangido, foi forçado. A escolha você tem que tomar. Siga Jesus. Com certeza não há escolha maior do que essa, melhor do que essa. Ele é o Todo-Poderoso e nele nós cremos. Deus que faz todas as coisas em seu nome. O Deus que cuida de você, amada igreja, filhos e filhas de Deus. A glória que há de ser revelada na sua vida não compara com as aflições que você passa. Como dores de parto, muitas vezes, mas quando nasce, o prazer é imenso, é grandioso de você olhar o fruto. Tudo que você lutou para poder conquistar. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua família, na sua casa, aonde você necessita, Ele já está lá. Esse é o nosso Deus. Se você crê que Ele está fazendo, levante as mãos. Eu me rendo e declare: Deus tens, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me Diga para Ele, Ele está te ouvindo. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado, Espírito Santo. Pai, nós abençoamos toda a nossa igreja como família. Pedimos que a sua presença esteja. Pedimos que a sua presença conduza. Pedimos que a sua presença una. Há mudança, há transformação para a sua causa. Não tenha dúvida, invoque ao seu Deus e Ele te responderá. Em nome de Jesus. Cremos nisso. Sabemos que o Senhor responde. Sabemos que o Senhor faz. Ele está contigo. Ele está movendo. Pai, obrigado, Jesus. Que Ele te honre. A glória dele há de ser revelada na sua vida. Você pode se preparar, porque vai acontecer. Vamos dar uma linda